Fala galera, meu nome é Brena Braga, sou professora de Sociologia e criei esse canal para apresentar a Sociologia para todos os interessados, inclusive para você, estudante do ensino médio, que está preocupado aí com o Enem, está se preparando, quer ter um olhar mais crítico sobre todas essas transformações, essa loucura que está na nossa sociedade hoje, né? Então, a minha primeira tarefa vai ser apresentar de forma viva e clara o que é a Sociologia. A segunda tarefa vai ser tentar despertar o seu interesse por esse ramo do conhecimento, que são as ciências sociais. O caminho mais óbvio para isso seria apresentar a sociologia como uma disciplina intelectual que se pretende criar um conhecimento sistemático sobre as relações sociais. O que seria a sociologia como uma disciplina intelectual? Como é que se produz um conhecimento sistemático? O que são essas relações sociais? Bom, um autor muito importante para a sociologia, que se chama Anthony Giddens, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A objeção que os membros leigos da sociedade frequentemente fazem aos postulados da sociologia é que seus achados não lhes dizem nada além do que já sabem, ou, o que é pior, vestem com linguagem técnica, o que é perfeitamente familiar na terminologia de todos os dias. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, frequentemente, a sociologia é vista com certo descrédito por se tratar de fenômenos sociais, questões que envolvem o nosso cotidiano, ou seja, o nosso dia a dia. E qualquer pessoa que vive em sociedade, ou seja, todo mundo, consegue elaborar conceitos sobre a realidade social. Se você vive em competição ou vive em conflito, necessariamente você vai estar se relacionando com outras pessoas. E mesmo que você opte por viver em isolamento, olha só o que está acontecendo com a gente hoje, né? Você traz para a sua realidade noções do que você considera ser viver em sociedade. E eu tenho certeza que nesse momento você se perguntou sobre várias questões. Por exemplo, por que a sociedade é como é? Por que uns têm tantos e outros tão pouco? Por que obedecemos ou contestamos uma regra? Por que as pessoas se unem ou se tornam rivais? O que é proibido ou nos é imposto como obrigação? Por que os governos se comportam de determinada maneira e não de outra? Você não precisa ser sociólogo para se questionar quanto a essas questões. Todos nós temos conhecimento sobre aquilo que se debruça a sociologia. Porém, o que a sociologia faz? Ela cria uma linguagem própria, diferente daquela da qual estamos acostumados no nosso cotidiano. Isso porque a sociologia ela se expressa através de conceitos, né? Noções formuladas de uma forma mais precisa, um método mais específico, ou seja, é um método científico. Aquele conhecimento que você produz no seu dia a dia, ele é tratado pela sociologia como senso comum. O senso comum, ele é um conhecimento mais parcial, fragmentado, e ele vai servir como base para fundamentar as suas ações, as suas escolhas. Giddens chama esse senso comum de sociologias práticas, e ele vai dizer o seguinte, que são conhecimentos que quaisquer pessoas utilizam rotineiramente e que não pressupõem necessariamente de regras formais. A sociologia se vale do senso comum na medida que ela se utiliza dessas explicações criadas pelas pessoas sobre a sua própria existência e utiliza isso como o seu objeto de estudo. Por que esse canal é importante para você, estudante do ensino médio? Porque se você está estudando para o Enem, por exemplo, eu vou apresentar uma série de vertentes sociológicas que vão te auxiliar a criar uma percepção mais elaborada sobre as suas interpretações de mundo, do mundo que te cerca. Outra coisa, eu quero te dar um meio para que você possa colocar sempre em observação aquelas opiniões que são mais arraigadas, aquelas noções de mundo que são mais naturalizadas. Você vai perceber que a sociologia é um ramo do conhecimento que muda a forma como você olha o mundo, como você observa as relações sociais. Você vai perceber que ela também contribui para uma alteração significativa pela forma como nós enxergamos a nossa própria vida e o mundo que nos cerca. Então, é muito mais do que gerar um senso crítico. Quanto mais nós entendemos como se dá a organização geral da sociedade, a construção de grupos, os interesses, os valores, as instituições coletivas, mais nós temos a capacidade de intervir na nossa realidade e transformá-la. Para entender esses novos tempos que estamos vivendo,
Nós precisamos ser capazes de criar uma opinião que acompanhe essas grandes transformações sociais. Para isso que a gente faz sociologia. E é por isso que eu quero levar a você a ciência da sociedade. Vem comigo nessa viagem. Prepare-se para ler o mundo de uma maneira mais ativa, fazendo de você um protagonista. Ah, e se você é professor de educação básica, esse canal também é para você. Vamos trocar figurinha. O mundo que nós vivemos hoje está implorando que a gente socialize cada vez mais o pensamento crítico. E se você gostou do canal, não esquece de dar aquela curtida, se inscreva, divulga para os seus colegas, para quem você conhece que está estudando para o Enem, que está preocupado com o que está acontecendo. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, você pode comentar aqui debaixo do vídeo ou me mandar um e-mail que está na descrição desse mesmo vídeo. Até a próxima, um grande abraço, tchauzinho!